Delícia. Olá, eu sou Sky Kunde e esse é mais um vídeo de contra-apologética. Yes! 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 Mas esse será um vídeo de contra-apologética um pouco diferente, porque eu não vou refutar alguém em específico, mas sim uma ideia, um modo de pensar, uma concepção de mundo. Qual seria essa concepção de mundo que eu vou refutar, ou ao menos vou contestar? Atualmente há muitas pessoas que não acreditam que o homem esteve na Lua. E, como esperado, muitas dessas pessoas são cristãs. Ou seja, elas não acreditam que o homem esteve na Lua, mas acreditam que Jesus ressuscitou. Isto é, para essas pessoas, as evidências da ressurreição de Jesus são muito mais convincentes do que as evidências de que o homem esteve na Lua. Então o que eu farei aqui agora é contrapor as evidências de que o homem esteve na Lua com as evidências de que Jesus ressuscitou. E para isso eu vou trazer três conjuntos de evidências, ou três conjuntos probatórios em relação ao homem na Lua, e vou comparar com evidências semelhantes para a ressurreição de Jesus. Mas antes eu quero que você entenda o conceito de dúvida razoável, ou estar além da dúvida razoável. Ou seja, a partir de que ponto deixa de ser razoável ainda continuar duvidando de uma proposta, de uma proposição, de uma alegação. Ou seja, quando o conjunto probatório a favor de uma hipótese ou de um discurso é de tal qualidade que a dúvida passa a ser irracional, insensata e vira mera birra, muitas vezes devido a questões ideológicas. Aliás, essa expressão estar além da dúvida razoável também é usada no meio jurídico. Então, eu não falo aqui em verdade dogmática, infalível, absoluta, mas sim na alta plausibilidade de algo ter acontecido. Tão alta que deixa de ser razoável continuar duvidando que tenha acontecido. Então, vamos para a nossa análise. Vou começar com as provas testemunhais. Segundo os registros oficiais, nada menos do que 12 homens caminharam na Lua, e esses homens se tornaram muito conhecidos mundialmente. O primeiro homem pisou na Lua, Neil Armstrong. O espetáculo foi inclusive transmitido pela televisão ao vivo para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. A tal ponto que é possível saber muitas coisas sobre suas vidas. Onde e quando nasceram, onde viveram, onde e quando morreram, onde estudaram, no que se graduaram. Podemos saber sobre suas esposas, seus filhos, seus pais. Eu não duvido nem um pouco que é muito mais fácil você saber detalhes a respeito da vida de Neil Armstrong, por exemplo, do que você saber a respeito do seu vizinho de apartamento. Mas, além desses 12 sortudos, desses escolhidos que de fato caminharam na Lua, temos os seus parceiros de missão que ficaram em órbita, esperando o retorno dos companheiros para voltarem para a Terra. Então temos mais 6 testemunhos diretos em primeira mão da ida humana à Lua. Além disso, temos as 4 missões, 3 de testes e uma que falhou, que foi abortada, que foi a Apollo 13, que não pousaram na Lua, mas que também servem para corroborar a capacidade americana de enviar homens para a Lua. Então aí nós temos 30 testemunhos em primeira mão da ida humana à Lua. E esses homens passaram décadas dando entrevistas, palestras, escrevendo artigos, livros, participando de documentários, e alguns ainda estão vivos fazendo isso. E até hoje, ninguém competente descobriu qualquer falha em seus testemunhos. Ninguém trouxe nenhuma prova válida de que esses homens estavam e estão mentindo a respeito das suas missões até a Lua. E além dos testemunhos diretos desses 30 astronautas, temos os testemunhos semidiretos, diria eu, das pessoas que
participaram ativamente do programa Apollo, que meteram a mão na massa para tornar as missões possíveis. Milhares de engenheiros, cientistas, especialistas nas mais diversas áreas, repórteres, políticos, militares, gerentes, empresários das empresas que foram contratadas para produzir os equipamentos. Temos também as simpáticas costureiras que fizeram as roupas dos astronautas. Também temos as pessoas que, apesar de não estarem envolvidas diretamente no programa Apollo, nos projetos, estavam envolvidas diretamente com os astronautas. Suas esposas, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos mais íntimos. Agora, considerando essas milhares de pessoas que participaram de modo direto ou indireto no programa Apollo e demais programas da NASA, você realmente acredita que nessas últimas décadas ninguém competente deixaria alguma ponta solta, algum furo que trouxesse alguma evidência válida que deixasse claro que foi tudo uma farsa dos americanos? E talvez ainda mais importante que todos esses testemunhos que eu apresentei seja o testemunho do arquirrival dos americanos na época, a União Soviética, que reconheceu a conquista americana, conforme pode ser visto nesse jornal estatal da antiga União Soviética. E também nessa entrevista com o filho do ex-premier soviético Nikita Khrushchev. Mas se mesmo após tudo isso que eu falei, você ainda acredita que o governo americano possui uma espécie de onipotência para manipular a tudo e a todos, saiba que não possui. Basta lembrar do escândalo Watergate, que estourou durante o governo de Richard Nixon, que era presidente no poder durante as missões Apollo. E agora, mais recentemente, tivemos o outro caso, o outro escândalo do Edward Snowden, o que prova que o governo americano não é assim tão competente para esconder as suas trapalhadas. Mas talvez um conspiracionista ferrenho, aquele raiz, ainda alegue que demonstrar alguma fraqueza também faça parte do plano conspiracionista dos Estados Unidos para forjar a ida até a Lua. Amigo, se esse for o seu caso, eu sugiro buscar ajuda profissional. Ok, agora vamos ver os testemunhos para a ressurreição de Jesus. Não tenho boas notícias. O fato é que nem sabemos quem foram os autores dos evangelhos. Apenas os fundamentalistas ainda insistem que Mateus escreveu Mateus, Marcos escreveu Marcos e João escreveu João. A única exceção, talvez, e pode pôr um talvez gigantesco aí, seja o Evangelho de Lucas, que alguns defendem que tenha sido um médico companheiro do apóstolo Paulo. Mas isso também passa longe de ser algo dado como certo. Seja como for, mesmo que Lucas tenha escrito o seu evangelho, ele não testemunhou nada. Ele apenas coletou histórias a respeito de Jesus, décadas mais tarde, a pedido de um certo Teófilo, alguém sobre o qual também não sabemos nada. Ou seja, os evangelhos são obras de desconhecidos, escritas para desconhecidos, décadas após a suposta ressurreição de Jesus. Até onde sabemos, o único autor do Novo Testamento sobre o qual podemos ter alguma segurança de autoria é o apóstolo Paulo. Das 14 cartas que antigamente eram atribuídas a ele, hoje os estudiosos consideram apenas 7 como sendo legítimas. Mas Paulo também não conheceu Jesus pessoalmente. Ele se converteu anos mais tarde após a crucificação e, segundo a própria Bíblia, Paulo não viu um Jesus ressuscitado em carne e osso, tal como narram os evangelhos. Ele apenas viu uma luz que o derrubou do cavalo e ouviu uma voz que interpretou como sendo a de Jesus. Então eu pergunto, você confiaria no testemunho de alguém que diz ouvir vozes do além? E aqui temos um detalhe muito importante. Lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo relaciona as pessoas que viram Jesus após a ressurreição, Pedro, Tiago, os 12, os 500 irmãos desconhecidos e depois ele mesmo, Paulo não diferencia o modo como essas pessoas viram Jesus do modo como ele próprio viu. E como Paulo diz que viu apenas uma luz e ouviu uma voz, podemos suspeitar que os primeiros relatos, os primeiros boatos de aparições de Jesus após a ressurreição tenham começado com relatos de visões, de luzes, de vozes e outras visagens. No vídeo onde eu refuto o pastor Iago Martins,
Eu mostrei como pessoas com forte zelo religioso podem fazer livres associações com imagens aleatórias e interpretá-las como sendo a aparição de algum personagem da sua religião, como uma santa, por exemplo. Então vemos que os testemunhos para a ressurreição de Jesus são extremamente duvidosos e suspeitos. E também é muito importante notar que, ao contrário da ida à Lua, que foi reconhecida pelos adversários dos americanos na época, os soviéticos, nenhum inimigo dos cristãos, judeu ou romano, pelo que sabemos, reconheceu a ressurreição de Jesus. Bom, e agora mais um detalhe que às vezes nos escapa de ser posto em evidência. O fato é que, segundo a própria Bíblia, ninguém pôde acompanhar a ressurreição de Jesus. Ninguém estava dentro do túmulo vendo o que acontecia com o corpo de Jesus enquanto ele era ressuscitado. Enquanto que a chegada à Lua foi extremamente pública, acompanhada por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. E fica aquela pergunta, por que a morte de Jesus foi pública e a sua suposta ressurreição foi privada? E isso, para mim, é muito suspeito. E para encerrar, um adendo rápido. Para quem não sabe, 3 astronautas do programa Apollo morreram queimados dentro da cápsula da Apollo 1 durante os testes. Nem decolaram, morreram em terra. Eu digo isso porque muitos cristãos alegam que uma das provas da ressurreição de Jesus foi o martírio dos apóstolos. Que os apóstolos morreram se negando a desmentir que viram Jesus ressuscitado, que espadas foram postas em seus pescoços e mesmo assim eles se negaram a dizer que tudo era uma mentira e defenderam a ressurreição de Jesus até a morte. Mas como eu mostro nesse vídeo aqui, isso não passa de lenda urbana cristã. Ok, então essa foi a primeira parte desse tema. Eu espero vocês na segunda parte, onde eu vou tentar encerrar essa questão. Tchau!